Olá, meu nome é Marcela Rodrigues e vamos começar agora a aula de exame físico do joelho. O joelho é dividido em 3 compartimentos principais, entre o fêmur e o lado lateral da tíbia, entre o fêmur e o lado medial da tíbia e entre o fêmur e a patela. O joelho trabalha em sincronia com o tornozelo e o quadril. E durante a marcha, esses 3 precisam estar em harmonia. O joelho é uma articulação de carga, por isso seu alinhamento anatômico e mecânico precisa estar adequado para uma boa função e saúde dos joelhos. Lembrando que no paciente com dor no joelho também devemos avaliar o quadril, pois pode ser uma dor referida, no qual o paciente tem uma patologia do quadril e sente a dor referida no joelho. E o exame físico do joelho vai seguir a mesma ordem: inspeção, palpação, movimentos e testes especiais. Na parte da inspeção, vamos fazer uma avaliação visual do joelho. Se existe alguma alteração e uma diferença de volume entre o joelho direito e o joelho esquerdo, se existe alguma alteração cutânea, manchas, cicatrizes, hiperemia, equimose. E vamos observar também se existem alterações rotacionais, sempre observando o alinhamento da crista ilíaca, patelas e pés. Dessa forma, podemos encontrar deformidades com rotação interna ou medial e deformidades com rotação externa ou rotação lateral. Na inspeção, vamos avaliar inicialmente o paciente de frente, a face anterior, com os pés apontados para frente. Vamos observar o alinhamento dos joelhos, se o alinhamento é neutro, alinhamento valgo ou alinhamento varo. Vamos avaliar também o paciente de lado. No perfil, podemos avaliar se existe um recurvato ou um flexo de joelho, em casos de incapacidade de extensão completa do joelho. E por último, vamos fazer uma avaliação do paciente de costas, avaliação posterior dos membros. Em seguida, vamos avaliar a marcha do paciente. Vamos avaliar o paciente deambulando de frente e de costas. Vamos observar se existe algum desalinhamento rotacional dos membros inferiores, observando o posicionamento da patela e dos pés. Se eles estão virados para a parte externa em relação à linha média do membro, temos a rotação externa ou lateral. E se eles estão virados para a parte interna em relação à linha média do membro, temos a rotação interna ou rotação medial. Na doença da osteocondrite dissecante, podemos ver um aumento da rotação externa durante a marcha, no lado do membro acometido. Este é o sinal de Wilson. Durante a marcha, vamos observar também se existem desvios laterais do joelho durante a deambulação. Isso pode estar presente em casos de artrose com uma falência ligamentar grave. É a flambagem. Vamos determinar também o chamado ângulo Q, com o paciente sentado e o joelho fletido cerca de 30 graus, o que coloca a patela em contato maior com o sulco intercondilar. Este ângulo é formado entre 2 retas, que sai uma da espinha ilíaca anterior superior e a outra da tuberosidade anterior do joelho e se encontram no centro da patela. Durante a extensão e flexão dos joelhos, com o paciente sentado, podemos observar a linha com que a patela se movimenta. Normalmente, é uma linha reta. Em casos de instabilidade femoropatelar, podemos observar o sinal do J, que é uma lateralização abrupta da patela quando esta está próxima da extensão máxima. Com o paciente sentado e joelhos fletidos na beirada da mesa, podemos observar a altura da patela. Normalmente, ela se posiciona na frente dos côndilos femorais. Em caso de patela alta, podemos observar a patela em uma posição mais superior, ou até mesmo palpar os côndilos femorais abaixo dela. Na segunda etapa do exame físico do joelho, vamos fazer a palpação e o tato das estruturas anatômicas e em busca de pontos dolorosos. Vamos palpar a massa da musculatura extensora do joelho, avaliando tônus, trofismo e dor. Distal a essa musculatura, vamos palpar o tendão quadricepital, que pode apresentar um gap palpável em caso de ruptura tendínea. Esse tendão se insere no polo superior da patela, que deve ser palpado assim como a região anterior da mesma. Vamos palpar a faceta medial e lateral da patela,
que podem apresentar dor em síndromes fêmuro-patelares. Vamos identificar também o polo inferior da patela, que pode estar acometido pela doença de Cindy Larsen-Jansen. Distal a este ponto, temos o tendão patelar, que pode sofrer rupturas e apresentar um gap palpável. Este se insere na tuberosidade anterior da tíbia, que é sede da doença de Osgood-Schlatter. Distalmente, vamos palpar toda a borda anterior da tíbia, face medial da tíbia, borda medial da tíbia e musculatura anterior da perna. Na parte proximal da perna, vamos identificar a interlinha articular, do lado lateral e do lado medial do joelho. Lesões meniscais podem causar dor nessa topografia. Distal à interlinha articular lateral e lateral à tuberosidade anterior da tíbia, temos o tubérculo de Gerdy, onde se insere o trato iliotibial. Mais lateral um pouco, temos a cabeça da fíbula e o nervo fibular, que contorna essa região. Ainda na cabeça da fíbula, temos o tendão do bíceps femoral, que deve ser palpado em toda a sua extensão. Temos ainda o ligamento colateral fibular, que deve ser palpado até a sua origem no côndilo femoral lateral. Na região medial ao tubérculo anterior da tíbia, temos a região de inserção dos músculos gráceo, semitendíneo e sartório, que compõe a chamada pata de ganso, a qual deve ser palpada em toda a sua extensão. Nessa região, mais profundamente a esses tendões, temos o ligamento colateral medial, que deve ser palpado até sua origem no epicôndilo medial. Na região posterior, temos a fórcea poplítea, delimitada superiormente pelo semitendíneo e semimembranáceo medialmente e pelo bíceps femoral lateralmente, e inferiormente pelas cabeças medial e lateral do músculo gastrocnêmio. Nessa região, passa a artéria veia poplítea e o nervo ciático se divide em nervo tibial e nervo fibular comum. Aqui podemos encontrar tumores e cistos que podem causar compressões vasculonervosas, como o cisto de Baker, um tumor benigno oriundo da cápsula articular do joelho. Com o paciente em decúbito dorsal, vamos realizar a flexão do joelho, que vai de 0 a 140 graus aproximadamente. Em seguida, vamos avaliar a extensão máxima, que vai de 0 a 10 graus aproximadamente. A rotação interna e rotação externa do joelho possui cerca de 10 a 15 graus. A última etapa do exame físico do joelho são os testes especiais. Vamos começar com os testes para derrame articular. Testes para derrame articular. Sinal da tecla. Com uma das mãos, segura-se a região distal da coxa para concentrar um possível derrame articular para a região anterior do joelho. Com os dedos indicador e médio, aperta-se a patela de encontro ao côndilo. Se apresentar uma resistência característica de uma tecla de piano, é indicativo de derrame articular. Sinal da onda. Primeiro, aplica-se uma força na região anterior e medial à patela, na tentativa de afastar um possível derrame articular. No segundo momento, aplica-se uma força do lado lateral, como se quisesse empurrar de volta o derrame articular. Na presença de derrame articular leve, pode-se observar o enchimento da região medial com a suavidade de uma onda. Teste de McMurray. O paciente em decúbito dorsal, os quadris a 90 graus e joelhos em flexão máxima, o examinador segura os pés do paciente com uma das mãos e com a outra palpa a interlinha articular. Então, aplica uma força de rotação externa ou rotação interna ao mesmo tempo que realiza a extensão do joelho. Quando está em rotação externa, estamos testando o menisco medial e quando fazemos a rotação interna, estamos testando o menisco lateral. O teste de Apley também avalia os meniscos. Em um primeiro momento, o paciente em decúbito ventral, joelho a 90 graus, realiza-se uma pressão axial no joelho examinado, ao mesmo tempo em que se realiza uma rotação medial ou lateral da perna. Em um segundo momento, realiza-se a distração da articulação, ao se fazer a rotação medial ou lateral. Ele é positivo em caso de presença de dor ou estalido na primeira etapa do teste, que é aliviado na segunda etapa. No teste de Steinman, o paciente fica assentado na beira da maca com os joelhos pendentes
Realiza-se uma rotação externa ou interna da perna de forma abrupta. Positivo em caso de dor ou estalido sentido na interlinha articular que está sendo testada. No teste de Smith, consiste a palpação da interlinha articular do joelho. A presença de dor no lado palpado pode indicar lesão meniscal deste lado. Na marcha de pato, solicita-se o paciente para agachar e para que dê alguns passos nessa posição. Em caso de positividade, o paciente não consegue realizar o movimento e fica em uma posição característica sem conseguir realizar a flexão total do joelho acometido por dor em caso de lesão de menisco. Agora vamos ver os testes para lesões ligamentares. Nós vamos estudar o ligamento cruzado anterior, ou LCA, ligamento cruzado posterior, ou LCP, ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. No teste da gaveta anterior, o paciente está em decúbito dorsal, com o joelho fletido a 90 graus e apoiado na mesa de exame. O examinador apoia o pé do paciente e coloca as duas mãos na região proximal e posterior da perna e com os polegares na altura da tuberosidade anterior da tíbia. Realiza-se então uma força de tração anterior na parte proximal da tíbia. O teste é considerado positivo se a tíbia se anterioriza em relação aos côndilos femorais, ou se ela apresentar um endpoint ou uma parada mole. Podemos aplicar a rotação externa da tíbia e realizar a mesma manobra de gaveta anterior. Desta forma, tensionamos as estruturas mediais e, na presença de uma parada mole, o teste é positivo e indica a lesão do ligamento cruzado anterior e de estruturas capsuligamentares mediais. No teste de Lachman, o paciente está em decúbito dorsal, o joelho fletido a 30 graus. Uma das mãos do examinador segura a região distal da coxa e a outra região proximal da perna. Realiza-se movimentos antagônicos simultâneos com as duas mãos, para anterior e para posterior. Se a tíbia se deslocar com uma parada mole para anterior, temos um sinal positivo para a lesão do ligamento cruzado anterior. Se ela se desloca para posterior, com parada mole, temos sinal positivo para ligamento cruzado posterior. Jerk test e pivot shift. O jerk test inicia-se com o quadril a 45 graus e joelho a 90 graus. Uma das mãos segura pelo pé e a outra faz uma força anterior na parte proximal da tíbia, ao mesmo tempo em que se realiza uma força de rotação interna, valgo e extensão do joelho. Por volta de 30 graus, é observado um ressalto abrupto da tíbia, que é a subluxação anterolateral da tíbia em relação ao fêmur, o que torna o teste positivo para a lesão de ligamento cruzado anterior. O pivot shift é o mesmo teste, porém inicia-se da extensão e vai para a flexão, observando um ressalto de redução da subluxação. No teste da gaveta posterior, o paciente se encontra em decúbito dorsal, joelho a 90 graus de flexão e apoiado na mesa de exame. O examinador apoia o pé do paciente e coloca as duas mãos na região proximal e posterior da perna, com os polegares na altura da tuberosidade anterior da tíbia, e realiza uma força de tração posterior na parte proximal da tíbia. É positivo se a tíbia se posterioriza em relação aos côndilos femorais, ou se apresentar um endpoint mole ou parada mole, indicando uma lesão do ligamento cruzado posterior. Neste mesmo teste, se observarmos um deslocamento posterior assimétrico, tipo rotatório somente do platô lateral da tíbia em relação aos côndilos, pode ser uma lesão isolada do canto posterolateral. Teste ativo do quadríceps. Inicia-se da posição final de posteriorização da tíbia no teste da gaveta posterior. O paciente em decúbito dorsal, joelho a 90 graus, com os pés fixos na mesa. O examinador solicita que o paciente realize uma força de contração do quadríceps e é considerado positivo quando se observa uma redução da tíbia e indica a lesão do ligamento cruzado posterior. Teste de Godfrey. Em posição supina, o examinador segura pelos calcanhares ambos joelhos e quadris a 90 graus de flexão. É considerado positivo quando se observa a posteriorização da tíbia em relação ao lado oposto, indicando uma lesão de ligamento cruzado posterior. Teste do recurvato em rotação externa. Paciente em posição supina e o membro é suspenso pelo hálux. É considerado positivo quando se observa uma posteriorização e uma rotação externa da tíbia, indicando lesão do cântero posterolateral.
Dia ao teste. Paciente em decúbito ventral é submetido a uma rotação externa da tíbia, estando o joelho a 30 graus e a 90 graus. O teste é positivo se ocorrer um aumento da rotação externa superior a 10 graus em relação ao lado oposto. Se for positivo a 30 graus e negativo a 90 graus, suspeitamos de lesão do cântaro posterolateral isolada. Se for positivo a 30 graus e a 90 graus, suspeitamos de lesão do cântaro posterolateral e lesão do ligamento cruzado posterior combinados. Teste de estresse em valgo. Paciente em decúbito dorsal, o examinador segura pelo tornozelo com uma das mãos e aplica uma força de abdução da perna enquanto estabiliza o joelho com a outra mão. O teste é feito com 0 a 30 graus de flexão do joelho. Quando positivo, vamos observar uma abertura da interlinha articular medial. Essa abertura pode ser quantificada em 1, 2 ou 3. Número 1, se abrir até 5 mm, 2, se abrir de 5 a 10 mm e 3, se abrir mais de 1 cm. Em extensão, se abrir grau 3, temos uma lesão de cápsula póstero-medial, lesão do ligamento colateral medial, do ligamento cruzado posterior e possivelmente ligamento cruzado anterior. Se abrir grau 2, pensamos em lesão da cápsula póstero-medial e do ligamento colateral medial. E se abrir apenas grau 1, a cápsula póstero-medial está intacta. Em flexão, se abrir grau 3, temos lesão do ligamento colateral medial, da cápsula póstero-medial, do ligamento cruzado anterior e possivelmente do ligamento cruzado posterior. Se abrir grau 2, teremos lesão do ligamento colateral medial e possivelmente do cântaro póstero-medial. E se abrir grau 1, temos o ligamento colateral medial intacto. No teste de estresse em varo, o paciente está em decúbito dorsal. O examinador segura pelo tornozelo com uma das mãos e aplica uma força de adução da perna enquanto estabiliza o joelho com a outra. O teste é feito em 0 graus ou a 30 graus de flexão do joelho. Quando positivo, vamos observar uma abertura da interlinha articular lateral. Essa abertura pode ser quantificada em 1, 2 ou 3. Número 1, se abrir até 5 mm. Número 2, se abrir de 5 a 10 mm. E número 3, se abrir mais de 1 cm. Em extensão do joelho, se abrir grau 3, temos lesão da cápsula posterolateral, lesão do ligamento colateral lateral, do LCP e possivelmente do LCA. Se abrir grau 2, pensamos em lesão da cápsula posterolateral e do ligamento colateral lateral. E se abrir grau 1 apenas, a cápsula posterolateral está intacta. No exame em 30 graus de flexão do joelho, se abrir grau 3, temos lesão do ligamento colateral lateral, da cápsula posterolateral, do LCA e possivelmente do LCP. Se abrir grau 2, teremos lesão do ligamento colateral lateral e possivelmente do canto posterolateral. Se abrir apenas grau 1, temos o ligamento colateral lateral intacto. No teste da compressão patelar, realizamos a compressão da patela sobre o sulco femoral, com o joelho em extensão. Acontece dor e crepitação em casos de condromalácia, artrose ou instabilidade femoropatelar. No teste da inclinação patelar, realizamos a mobilização lateral e medial da patela para avaliar o grau de tensionamento exercido pelos retináculos medial e lateral. O sinal da apreensão, descrito por Smiley, reflete uma patela com uma mobilidade lateral maior do que o normal, detectando quadros de luxação ou subluxação patelar. Esse teste pode ser acompanhado de uma sensação de apreensão por parte do paciente que tenta impedir que o examinador tire sua patela do lugar, fazendo a força lateral, em casos de luxação recidivante de patela. Essa foi a nossa aula de exame físico do joelho. Espero que tenham gostado.